bem-vindos, estudantes, a mais uma aula do nosso aprofundamento maravilhoso, para que a gente possa sentar aqui juntos e refletir, não é mesmo? Aqui, colocar essas caraminholas para funcionar e, né, para a gente começar a nossa aula, antes, né, da gente começar efetivamente, vamos passar pelas nossas burocracias, né, que é onde estamos, de onde viemos. Então, estamos no nosso aprofundamento, a cultura do solo do Campus Cidade, a nossa unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o nosso componente, os aspectos socioculturais da alimentação. Estamos aí na atividade 3, introdução 2. Temos também sempre no começo resumo do componente, as nossas habilidades, nossos eixos estruturantes, que é a investigação científica e processos criativos, assim como as habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas. E agora a gente já pode dar o start. Antes de dar o start, eu gostaria só de fazer um comentário, né, abrir uma aspas bem grande. No caso, você, como isso é gravado, eu não sei em que momento você vai assistir, mas no dia que eu estou, né, a gente está fazendo aí um circuito de visitar algumas escolas, né, para fazer uma escuta ativa, e a gente foi em uma PEI, em Guarulhos, e eles deram pra gente de presente essa garrafinha maravilhosa, que é da PEI, né, Escola Estadual José Alves de Cerqueira César, que é do ensino integral, e que eles deram essa garrafinha aqui justamente para os... Vou colocar aqui. Menino, não sei para onde eu tô olhando, calma. Me acha, Belo, que eu tô perdida. Aqui, parei. Eu achei super legal porque foi uma iniciativa que eles tiveram para que justamente os estudantes não ficassem utilizando copos descartáveis e coisas descartáveis na escola. Então eles fizeram essas garrafinhas justamente para ir pensando no meio ambiente. Eu achei uma iniciativa super legal, né? E como eles deram de presente pra gente, eu queria agradecer muito e até colocar, né, quem sabe uma possibilidade de pensar aí na sua escola, para evitar o uso de produtos descartáveis, levar sua própria garrafinha, tal, como a gente, né, costuma fazer aqui no CMSP. Fechando aspas, vamos voltar para a nossa aula. Na aula passada, a gente falou sobre a alimentação, né, sobre a importância cultural da alimentação e principalmente a gente focou no aspecto religioso, no aspecto sagrado e simbólico dos alimentos. A gente viu um vídeo maravilhoso da Gerá Guarani, né, assim como a gente falou de outras religiões, né, no caso do Gerá Guarani é uma comunidade indígena, né, mas a gente falou sobre religiões e outros povos que têm aí na alimentação, nos alimentos, né, a sua conexão com o sagrado. A gente citou o Ramadã, a gente citou a comida kosher, a gente citou a quarentena, inclusive Thor Ragnarok, porque a gente é assim, a gente vai estar em todos os lugares, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa identidade nacional, né? Quando a gente fala sobre alimentação, quando a gente fala sobre a nossa identidade brasileira, como a gente citou na última aula, a gente vai falar sobre diversas coisas. Então, aqui em São Paulo, vamos pegar o recorte de São Paulo. Eu vou falar mais especificamente da cidade de São Paulo, porque é a minha vivência, né? Mas isso você pode pensar dentro da sua realidade, que é assim. Quando eu penso em comida em São Paulo, eu penso em pizza. E aí eu penso em pizza, eu penso em café, eu penso em pão de queijo, penso em coxinha. E são várias outras coisas que me vêm na cabeça. Por exemplo, quando a gente fala assim, ai gente, vou ter um jantar chique com meu namorado, com meu crush, com meu date. Pra onde a gente vai? Vamos comer um japonês, porque japonês é sempre sucesso, né? Ou, por exemplo, eu sou uma frequentadora ávida do bairro da Liberdade aqui em São Paulo, não moro lá, mas sou uma frequentadora ávida, pelo menos eu tento ir uma vez por mês. Pandemia meio que estragou meus cronogramas, mas eu tendo aí uma vez por mês lá. Justamente para comer as comidas, né, que a gente encontra na Liberdade e não em outros bairros, por mais que a gente encontre muitas coisas, né, de origem asiática por toda a cidade. E quando a gente vai pensar sobre esse alimento, quando a gente vai pensar sobre essas heranças culturais que a gente não pode pensar nelas sem pensar de onde elas vieram, sem pensar que nessa identidade cultural brasileira, que muitas vezes a gente observa pelos alimentos, tá uma quantidade absurda de povos e de culturas que foram se mesclando pra gente ser o que a gente é hoje, né? Um belo e lindo mosaico cultural. E aí, pra gente entender isso, né, pra gente começar a dar o start, né, na nossa reflexão sobre identidade cultural, principalmente refletindo sobre os povos que nos fizeram como somos, eu trouxe informações de qualidade para vocês. A primeira coisa é que eu trouxe aí
a nossa população residente, né, separada aí por cor ou raça. Em alguns lugares a gente ainda vê essa terminologia raça, né, ou cor. E essa daqui a gente tem, autorizado pelo IBGE, isso aqui é uma informação do IBGE, a gente tem 42,7% de população branca, né, a gente tem aqui 9,4% de população que se considera preta, 46,8% que se considera parda e 11%, 1,1% aqui dividido entre amarela e indígena, tá? Quando a gente olha para esse mapa de maneira expressiva, a gente olha para esse gráfico, vamos colocar assim, a gente percebe que a gente não tem uma, vamos dizer, uma etnia, se a gente for pensar em coloração de pele, absoluta, né? Uma das coisas é que isso é autodeclarado, né? Então a gente pode pensar numa pessoa que se autodeclarou branca, mas que dentro da sua ancestralidade tem ali miscigenação com povos indígenas, tem miscigenação com povos africanos e tudo mais. Da mesma maneira que quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa preta ou de uma pessoa parda, também quando a gente fala de Brasil, existe a possibilidade dessa miscigenação. Então, se a gente olhar para o Brasil e a gente olhar para a nossa população, esse mosaico que eu falei para vocês, né, a gente usou o exemplo do mosaico, ele não se encontra só se a gente for pensar nos recortes culturais, mas nas cores que a gente encontra ao nosso redor. Nós mesmos somos um belo retrato desse mosaico, né? Porque nós somos aqui, ó, divididos em tantas origens, né, em tantas etnias, né, que também nos faz um país muito diverso. Além da gente pensar sobre essa questão dessa miscigenação brasileira, porque principalmente quando a gente fala sobre uma pessoa parda, como é colocado aqui, eu estou usando exatamente os mesmos termos que estão colocados ali no IBGE. Quando a gente fala sobre uma pessoa parda, a gente está falando de uma pessoa miscigenada. Quando a gente está falando de uma pessoa branca, a gente também está falando de uma pessoa miscigenada, né? Quando a gente fala de uma pessoa preta, a gente também muitas vezes pode falar sim de uma pessoa miscigenada também. Já que a gente também falou sobre os povos indígenas, né, vamos começar pelo começo. Os nossos povos originários, né, a gente está falando sobre as populações e povos indígenas. E isso é um assunto um tanto quanto delicado, no sentido que os povos indígenas hoje são uma minoria e nesse ponto tanto de representatividade quanto numérica. Vocês viram na primeira série que quando a gente fala sobre minoria, a gente está falando sobre representatividade, né? Mas nesse caso a gente também está falando de uma minoria étnica, principalmente por causa do genocídio indígena. E isso não pode, em nenhum momento, deixar de ser citado. A gente não pode olhar para toda a nossa história, né, de colonização e fingir que não é grave a questão do genocídio indígena, né? Hoje, nesse momento em que eu estou gravando essa aula, a gente recebeu notícias, né? Como se tivesse mandado um e-mail. A gente tem notícias aí, por exemplo, de comunidades Yanomamis que estão sendo caçadas, né? Estão desaparecendo, seja por genocídio, seja também para fugir desse genocídio, né? Então, não é uma coisa que a gente olha para o passado e a gente diz, aconteceu lá atrás, mas agora, ó, amorzinho, good vibes. Não, a gente continua sofrendo esse processo de genocídio indígena, né, de exclusão dessas pessoas da sociedade e principalmente de muitos preconceitos e generalizações. E por isso a gente trouxe aqui essa tabela. Aí você vai falar, eu não consigo ler. Eu também não, tá? A ideia aqui não é que vocês façam a leitura dessa tabela. Obviamente, se vocês quiserem ler ela integralmente, tem o link aí para vocês lerem, mas qual é a ideia? A gente tem aqui uma tabela que separa os povos e as etnias indígenas segundo o seu tronco linguístico, né? Família, linguística, etnia ou povos. Então aqui a gente tem, por exemplo, Tupi, que vai tudo isso aqui, ó. Aquilo que você fala, gente, é os tupis. Gente, os tupis é algo muito genérico. A gente tem várias etnias tupis. É igual aí, gente, o pessoal que fala português. Você, enquanto brasileiro, você se sente igual
né? Você acha que pode te colocar na mesma embalagem que um português e que, por exemplo, um angolano? Você consegue olhar para isso e falar, não, gente, a gente é igualzinho, gêmeos, somos a mesma pessoa, somos a mesma cultura. Não, você vai lá e fala, tá, a gente fala português, mas eu sou brasileiro, ele é português, a gente é diferente. Quando a gente fala de povos indígenas, a gente trata eles muitas vezes dessa maneira. A gente coloca que, como eles são povos originários, índio, como se fosse uma coisa única. Mas não são. Quando a gente olha para essa tabela, a gente tem noção da dimensão e da pluralidade que a gente vê dentro desses povos indígenas que estão aqui no Brasil, né? E isso se estende ao redor do mundo com outros povos originários que também muitas vezes a gente acaba reduzindo eles a índio, a nativo, sendo que na verdade é uma pluralidade de culturas, de línguas, de histórias, enfim, de tudo, né? E quando a gente fala, então, sobre a nossa origem indígena, quando a gente fala, né, que os povos indígenas são os nossos povos originários, né, e que estavam aqui, a gente começa também a olhar que cada uma dessas etnias e cada um desses povos, eles têm um peso muito importante para a nossa construção de identidade, né? Principalmente porque as influências que esses povos indígenas trouxeram dentro das suas próprias localidades, né? Então nós temos povos indígenas, por exemplo, em São Paulo, como os Krenak, a gente tem povos indígenas ao longo de todo o Brasil, e sendo que cada um deles com a sua particularidade, eles também vão colocar esse tempero, né? Vamos pensar assim, esse temperinho, né, de cada uma dessas particularidades desses povos dentro das culturas, das localidades onde eles se encontravam, né, ou se encontram até hoje. Então, a gente olhar para esse tronco indígena, a gente olhar para essa quantidade imensa, né, linguista aqui, a gente tem aqui, eu não consigo ler direito, peraí, é que a letra aqui tá meio complicada, porque eu também deixei pequeno, né, mas a gente tem aqui outra raiz indígena, linguística, então a gente tem aqui uma variedade imensa de povos, de culturas e de histórias aí que adicionam dentro desse mosaico cultural que a gente pode considerar o Brasil. Então, além da gente ter a nossa cultura brasileira, vamos dizer, esses aspectos culturais que nós compartilhamos enquanto brasileiros, a gente já reduz muitas vezes podemos pensar no Brasil. Mas a gente não pode pensar no Brasil sem pensar que cada, por exemplo, região, como Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tem as suas particularidades. Quando a gente olha para isso, a gente fala, tá, mas a gente também tem as particularidades dos estados. E aí a gente vai olhar para cada um desses estados. No nosso caso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que tá aqui mais próximo da gente. Espírito Santo. E aí a gente vai olhar para esses estados e a gente fala, gente, mas a gente não pode dizer que eles são iguais, porque eles são muito diferentes. E aí a gente vai cada vez olhando mais para dentro. Então vamos olhar para São Paulo, é um estado muito grande. Você pode dizer que uma pessoa que está lá no Vale do Paranaíba, né, no Mirante do Paranapanema, ele tem exatamente a mesma vida, cultura, estilo que uma pessoa que mora em São Paulo ou que mora em Bertioga? Não. Então, a gente vai vendo esses nichos, essas identidades muito claras. E quando a gente fala sobre povos indígenas, isso também é muito claro. Eles são diferentes entre si, têm suas histórias e eles ajudam a compor esse mosaico. Então, o primeiro tempero que a gente teve, que é o nosso tempero originário, são esses povos indígenas. Desses povos indígenas, a gente começou a receber migrantes, né? A gente pensa normalmente nos portugueses, é o primeiro link que a gente faz, porque eles foram, na verdade, os colonizadores, né, do Brasil, mas a gente não recebeu só povos portugueses, né? A gente não recebeu só portugueses. A gente recebeu alemães, espanhóis, italianos, japoneses. Eu posso estar errada, porque isso é uma informação que eu não chequei agora, né, se atualizou, mas até a última vez que eu lembro de ter visto, aqui no Brasil nós tínhamos a maior colônia japonesa fora do Japão, né? Para vocês terem noção de como expressiva é essa migração, né, e essa miscigenação que a gente tem aqui. Temos também portugueses, sírios e turcos, né? A gente tem ali uma quantidade absurda de povos árabes, asiáticos, né, fazendo aí vamos dizer, um panorama geralzão, assim, continente. Temos pessoas de todos...
joguei longe a caneta, a gente finge que não e tá tudo bem. A gente tem aí uma quantidade muito expressiva de pessoas de vários países e de vários continentes que vieram para o Brasil e trazem essa herança. Se você vai para o sul do Brasil, onde você teve muita imigração de holandeses, alemães, enfim, povos mais austríacos, né, vamos pensar assim, que estão mais para o norte da Europa, você vê isso muito claro nas construções. Quando você vai para o sul do Brasil, quando você olha para a arquitetura do lugar, você vê muito claro a presença ali de marcos arquitetônicos, tanto alemães quanto poloneses. E italianos também. Quando você vem para São Paulo, a gente tem divisão quase que até por bairro. A gente tem, por exemplo, Armênia. A gente tem o Glicério, que a gente recebe muita gente de outros países. A gente tem Japão Liberdade, né? A gente tem o que mais? A Moca, o Bexiga. A Moca e o Bexiga são conhecidas por terem muitos imigrantes italianos, enfim. A gente consegue ver cada uma dessas peculiaridades muito bem expressas dentro dos nossos bairros, dentro da nossa realidade. Então a gente também não pode pensar numa cultura brasileira sem pensar também em todos esses imigrantes que vieram para cá e deixaram aqui o seu tempero também para o que a gente, né, considera aí a cultura brasileira. Além dessa imigração, quando a gente fala desses povos europeus, a gente também passa por processos atualmente, mas a gente pode pensar que ao longo da história, mas principalmente atualmente, sobre imigrações e refúgios no Brasil, que é o que a gente fala sobre os refugiados. A gente tem aqui as principais nacionalidades, né, que migraram para cá ou se refugiaram devido a guerras e outras questões no Brasil. Se a gente pegar o recorte de 2012 a 2018, a gente tem em primeiro lugar os povos haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos. Alguns deles são nossos vizinhos, né, que vieram para cá. Mas muitos desses, se a gente for pensar, por exemplo, chineses, é um país que está muito longe da gente, né, e que mesmo assim tem um número muito expressivo de imigrantes. E é muito expressivo quando também a gente começa a ver que esses aspectos culturais estão muito presentes dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia. Quando, por exemplo, a gente tem que, querendo ou não, pensar no aspecto da alimentação. Se você abre, sei lá, eu não posso fazer propaganda de um aplicativo de comidas genérico. Se você olhar, por exemplo, as opções de comida, normalmente ele vai trazer a comida asiática, não só japonesa. A gente tem muitos restaurantes de maneira expressiva, quando você abre um aplicativo de comida, sobre, por exemplo, comida chinesa. Então, se realmente isso não fosse tão expressivo, a gente não teria isso de uma maneira tão clara e tão presente dentro do nosso dia a dia, né? A gente tem aí as principais nacionalidades vindas aí a partir de 2018, aí são as principais. Isso não quer dizer que não vieram pessoas de outros lugares, que fique muito claro. Só significa que foram os mais expressivos. A gente tem em primeiro lugar venezuelanos, depois haitianos, colombianos, bolivianos e uruguaios, né? Mas quando a gente vê de forma mais expressiva, né, principalmente venezuelanos e haitianos. Isso não significa que a gente também não receba povos de diversos outros lugares. Inclusive, a gente recebeu e recebe um número muito expressivo hoje de refugiados ali do Oriente Médio. E é deles que a gente vai falar um pouco nesse momento. Quando a gente fala sobre essas pessoas que migraram para cá, essas pessoas que se refugiaram aqui no Brasil, a gente está falando de pessoas que largaram tudo, de pessoas que deixaram tudo para trás para vir para cá. Só que quando você vem para um outro lugar, é muito importante que a gente guarde dentro da gente, que fique claro para nós a nossa identidade. E é algo que pra gente é muito significativo. Eu trouxe esse texto aqui maravilhoso, que vai aparecer para vocês aí, né, de uma maneira mais nítida. Esse é um texto da agência FAPESP, que a comida síria transporta o imaginário dos refugiados para lugar onde não existe mais. Então, o que traz esse texto? São questões muito pesadas relacionadas ao refúgio e a comida permitem observar essas relações. Para eles, né, no caso os sírios, a comida segue como uma ponte entre o hoje e uma realidade que muito provavelmente não voltará a existir.
O que é isso? O hoje é ele aqui no Brasil, né, morando aqui com a gente. E a realidade que provavelmente não voltará a existir é ele conseguir retornar para o país dele dentro de uma realidade de quando ele estava lá, né? Quer dizer, não quando ele foi obrigado a se refugiar aqui, mas a realidade que ele vivia antes dessa necessidade da migração e do refúgio. E a comida, ela reforça essa identidade deles como sírios, né? E não como refugiados. Porque quando você fala de você resgatar a sua herança, quando você fala, igual o vídeo da Gerá Guarani, quando você fala de trazer de volta as comidas que para o seu povo, para a sua etnia fazem sentido, você está justamente trazendo de volta as suas raízes, né? E eles usam o alimento como uma forma de trazer a sua identidade, de manter ali essa herança cultural. E ele é um ponto de referência que faz com que muitos continuem se percebendo quanto sírios. Então a comida não é só uma forma de resistência, mas ela também é uma forma de memória, ela é uma forma de herança, ela é uma forma de manter acesa, né, manter viva essa cultura, essas tradições que são muito importantes para esses povos, tá? Esse texto aqui que a gente pegou é um texto da Fernanda Scagliuzzi, tá? Esse recorte aqui, que é a primeira autora, né, do artigo e coordenadora do grupo de pesquisa em alimentação e cultura da FSP USP, tá? Então, quando a gente fala da alimentação, a gente fala sobre cultura, a alimentação muitas vezes é uma maneira de preservação dessa cultura, né? E aí ela traz, continuando aqui, que a maioria dos participantes do estudo, né, o que eles fizeram essa entrevista com esses refugiados, eles tinham profissões completamente diferentes, né? Então, quando eles estavam, por exemplo, na Síria, muitos deles eram, sei lá, engenheiros, médicos, comerciantes, eles tinham outras profissões. Mas quando eles vêm para o Brasil, isso a gente está falando do Brasil, mas a gente pode até estender para outros lugares do mundo, você encontra muitas barreiras, né? Tanto aqui em pensar na questão do desemprego, né, da falta de oportunidade de emprego, mas também a gente tem alguns outros problemas até burocráticos, como, por exemplo, o idioma, ele às vezes é uma barreira, né, para essa pessoa se realocar no ambiente de trabalho, a questão de validação de diplomas, né, por exemplo, eu sou formada aqui no Brasil, tá, eu me formei aqui no Brasil. Se eu for exercer a minha profissão em outro país, eu tenho que fazer a tradução do meu diploma, do meu histórico, eu tenho que validar esse diploma, eu tenho que validar tudo isso. E nem sempre existe essa validação tão rápida ou ela realmente acontece. Alguns lugares, por exemplo, não aceitam diplomas de outros países. Você tem que fazer uma extensão, enfim, aí é burocracias, né, específicas de cada lugar. Mas aí você tem a questão, validação de diploma, é um processo caro e burocrático, muitas vezes demora muito, então isso também não ajuda você a se realocar no mercado de trabalho. Eu não posso, por exemplo, vir aqui e dizer, gente, eu juro pra vocês, meu diploma tá aqui, em outro idioma, tá? E eu tô dizendo pra vocês que eu sou uma professora de sociologia. Quando a gente pensa no emprego, você precisa ter a formalidade. Para poder dar aula no estado, eu tive que entregar meu diploma histórico assinado, 2 cópias, 4 via, enfim. E isso é uma questão de você não conseguir se realocar dentro da sua profissão, vamos dizer, original, tá? E aí, muitas vezes, eles necessitam não só disso, mas de documentos que foram perdidos durante a imigração, principalmente quando a gente pensa em pessoas que são refugiados de guerra ou de desastres naturais, como o próprio Haiti, né? Que existem várias questões, mas uma delas é os desastres naturais. E por causa disso, eles acabam olhando para a comida, né? Além de que a comida é uma linguagem universal, porque todos nós nos alimentamos, ela também é uma solução para essas pessoas. Então, muitos refugiados que vêm para o Brasil e para outros lugares do mundo encontram na alimentação, encontram na culinária uma maneira de não só manter a sua cultura viva e as suas tradições vivas, mas também como uma forma de trabalhar, uma forma de uma fonte de renda, né? Então, além de você ter uma fonte de renda, de você conseguir ali se manter, você também tem a questão de manter a sua raiz viva. É tipo win-win, sabe? Você está ganhando de duas maneiras. Então, quando a gente
aspectos da alimentação que se mantém, por exemplo, você vai no Bexiga, você tem as cantinas italianas tradicionais, que tem ali a galera que já, sei lá, já é a quarta, quinta, sexta geração de italianos, né, que se mantém ali fazendo comida, mantendo a cantina. O que isso significa? Que essas pessoas vieram para cá, elas encontraram na comida, né, encontraram na culinária uma forma de subsistência, mas elas também encontraram ali uma maneira de manter as suas raízes vivas, né? Tanto que muitas vezes, por isso que eu citei as cantinas, porque muitas vezes você vai lá e ele fala, mas essa cantina quem fundou foi meu bisavô, foi meu avô, e isso é passado de pai para filho. E quando a gente fala que a cultura ela é algo que é passado de geração para geração, né, que ela é passada ao longo da história, essas tradições também são passadas, e é uma forma de manter parte dessa cultura viva. Então a gente consegue ver que, tanto por esses aspectos, a gente, obviamente, não pode esquecer, a gente falou aqui sobre as imigrações, a gente falou aqui sobre os povos indígenas, a gente vai falar, por exemplo, sobre a questão do negro, né? Mas a questão, quando a gente fala sobre os povos africanos que trouxeram para cá, é muito importante que a gente não fale de maneira rasa, principalmente sobre todo o apagamento que foi feito dessas etnias, porque a gente fala sobre africanos, mas quando eles vieram para cá, muitas vezes apagaram a cultura que eles tinham, a língua que eles tinham, toda a história da sua cultura durante, né, esse processo de escravidão que a gente teve aqui no Brasil. Então a gente vai voltar a falar sobre isso, eu não esqueci, né, mas eu acho que é importante a gente ter esse... Assim como a gente não pode falar sobre os povos indígenas sem falar sobre todo esse genocídio indígena, sem falar sobre todos esses problemas, a gente também não pode falar sobre, né, os povos africanos que vieram para cá sem citar todas essas problemáticas. E aí, para justamente a gente poder não sobrecarregar, né, a gente conseguir pensar isso de uma maneira coerente, a gente separou isso, né, em 2 momentos, a gente vai ver durante também a nossa... ao longo da nossa atividade. E lembrando que a gente falou um pouco sobre essas religiões de matriz africana na aula anterior e tem 2 vídeos, né, específicos sobre isso na aula anterior. Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu deixei para vocês no último slide o link, porque eu acho que é muito interessante vocês lerem toda essa matéria, né, que é sobre a comida síria em relação aos refugiados. Eu indico muito que vocês façam essa leitura. E por que não, né? Me veio agora na cabeça. E por que não falar com as pessoas da sua casa, né? Com as pessoas que você mora, com as pessoas ao seu redor, de quais são esses elementos culturais que a gente passa de pai para filho, né? Quais são esses elementos que na sua família são passados como uma tradição ao longo dos anos? Quais são esses alimentos que você sempre vê na sua mesa ou que são feitos de uma maneira de comemoração, como, sei lá, na minha família eu não consigo imaginar uma sexta-feira santa sem uma bacalhoada, por exemplo, né? E isso muitas vezes pode ser de outra maneira para você. Por que não pensar em como a gente vê essa cultura, né, sendo passada pela alimentação, né, ao nosso redor e principalmente na nossa própria família. Não esqueça de avaliar a nossa aula, tá? Tá o link aqui embaixo, ó, eles já deixaram para vocês. Pra cá, aqui embaixo, tá? Eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso. É sempre importante também o feedback pra gente sempre melhorar as aulas e até a próxima.